J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Na reta final para o segundo turno das eleições, João Dória lidera a pesquisa para o governo do estado, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 20% de vantagem para Haddad, segundo o Paraná Pesquisa. Eleições 2018. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspende propaganda de Márcio França contra João Dória. E ainda, governo do estado fez contratos sem licitações com o instituto ligado a irmão de Márcio França. Prefeitura de São Bernardo, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove evento Sonho de 15 anos. Descentralização da farmácia de alto custo ainda é pauta na região do ABC. Já na coluna esportiva, você confere a participação dos times paulistas na 31ª rodada do Brasileirão, reta final, e a luta para o título e também para fugir da zona de rebaixamento está bem acirrada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, sexta-feira, 26 de outubro de 2018, Primavera Brasileira. Está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Boa noite, chegou a sexta-feira, semana praticamente encerrada, mas ainda há tempo para você ficar muito bem informado antes de curtir aquele final de semana e o domingo de votação muito especial. Bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. E abrimos o jornal de hoje falando sobre eleições no J Mais ABC. Na reta final, Dória lidera a pesquisa para o governo do estado. Confira na reportagem a seguir. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje pesquisa de intenção de votos para o segundo turno das eleições ao governo do estado que acontecem neste domingo, dia 28 de outubro. De acordo com o levantamento, 54,8% das intenções de voto vão para o candidato do PSDB, João Dória, e seu oponente, Márcio França, do PSB, ocupa o segundo lugar com 45,2% das intenções de voto. As entrevistas foram realizadas em 87 municípios entre os dias 22 e 24 de outubro. Tal amostra atinge um nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais. A pesquisa encontra-se registrada sob número 3122/18. Outra pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná foi relativa aos candidatos para presidente, onde Bolsonaro lidera a corrida presidencial. Vamos ver? O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje levantamento que aponta o candidato a presidente, Jair Bolsonaro, do PSL, quase 20% à frente de seu oponente, Fernando Haddad, do PT, nas intenções de voto. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro aparece com 60,6% da intenção de votos e Fernando Haddad figura o segundo lugar com 39,4%, indicando a alta rejeição do eleitorado contra o Partido dos Trabalhadores. E para dar continuidade ao assunto, vamos para a nossa sala de entrevistas. Hoje recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV Mais, o professor Ramon Barazal. Boa noite, Barazal. Mais uma vez, bem-vindo aqui a mais uma edição do J Mais ABC. Boa noite, Gil. Boa noite, amigos de casa. É um prazer que se renova. Muito obrigado. E o tema de hoje do nosso bate-papo é sobre esse momento que antecede o segundo turno das eleições 2018. Vamos escolher nesse domingo quem irá governar o Brasil e também quem estará à frente do nosso estado de São Paulo e também as reportagens que acabamos de ver que falam sobre as pesquisas eleitorais neste momento pré-segundo turno. Barazal, queria um balanço aí sobre essas últimas pesquisas, lembrando que amanhã o Ibope e o Datafolha lançam a última pesquisa tanto para presidente como para o governo do estado, mas as pesquisas que nós divulgamos agora são as mais atuais. Temos na corrida presidencial Bolsonaro na frente e no governo do estado o Dória também está bem na frente aí do Márcio França. Queria o seu comentário, começando pelo presidente, depois a gente se alonga aqui no nosso estado.
Bom, Gil, no caso da presidência da República, quer dizer, no nível nacional, as pesquisas dão com certa folga, com relativa folga, a posição vencedora de Bolsonaro contra a Haddad. Quer dizer, tudo indica, Gil, pelas pesquisas de Ibope, de Datafolha e do Paraná também, Paraná Pesquisas, que isso tudo vai se confirmar no domingo, até porque, se nós voltarmos um pouco para trás e fizermos uma análise histórica do que vem acontecendo no Brasil nas últimas eleições presidenciais, jamais ocorreu, Gil, nenhuma virada com esse nível de diferença, com essa margem tão grande de um para o outro. Por exemplo, no caso Dilma-Aécio, a diferença era muito menor. Sim. Era 3 ou 4 vezes menor. E nem por isso o Aécio conseguiu virar e Dilma foi eleita presidente naquele momento. Portanto, se nós analisarmos os números, repito, dessas 3 fontes de pesquisas, e especialmente de Paraná Pesquisa, que é a última que foi anunciada para o público, eu diria que não há mais dúvida sobre a vitória de Jair Bolsonaro. A dúvida que resta, o que fica, é qual será, ao final das contas, a margem total e final dessa diferença. E a se confirmar a pior das hipóteses, mesmo assim, ele chegará à presidência da República com uma folga muito grande, o que lhe dará uma confiabilidade muito grande, inclusive também no Poder Legislativo. Podemos dizer que ficou marcado esse segundo turno, essa corrida em busca de votos, pelas fake news que ficaram aí, principalmente pela última gafe do Haddad, quando ele falou da tortura do general Mourão e feita as contas, ele teria 16 anos na época em que foi falada aquela notícia. Ele não se dignou, pelo menos, a pedir desculpas por isso e deixou passar. Ficou marcado, então, essas mentiras? Ficou, mas, quer dizer, aí você tem 2 tipos de mentiras ou de fake news, quer dizer, algumas coisas que são absolutamente passageiras, momentâneas, que você ouve agora e daqui uma hora você já não lembra mais e ninguém usa isso como referência para nada. Agora, as grandes mentiras, as grandes fake news, as grandes derrapadas, vamos dizer assim, como essa que você acaba de colocar, dando conta de que o candidato Haddad faz referência a um torturador, entre aspas, que teria 16 anos na época, é uma coisa que ficou muito ruim, exatamente por quê? Porque não checou a informação, não conferiu se isso era verdade e fez essa referência. É uma escorregada que um candidato à presidência da República não pode dar. Não pode. E jogou ainda a culpa em quem deu a informação, que ficou pior ainda. E quem tinha dado a informação errada, que foi o cantor, se desculpou. Se desculpou, pois é. Mas o candidato Haddad não teve a mesma atitude de pedir desculpa especialmente para os seus eleitores, enfim, para o país como um todo. Bom, vamos então para o cenário do governo do Estado. O Dória está na frente, provavelmente também leva, até por todas as questões que você já colocou, não tem virada, ele tem uma margem muito grande. Márcio França tem sido marcado também por uma agressão verbal, sem muito controle emocional durante os debates. Queria agora que você fizesse um balanço sobre o governo. Olha, Gil, no caso de São Paulo, evidentemente que nós vamos ter uma disputa muito mais acirrada e as pessoas paulistas vão acompanhar muito mais de perto a eleição para governador do que para presidente em função dessa disputa. Agora, também vale registrar que nós temos acontecimentos muito recentes, muito fresquinhos a respeito dessa disputa Dória-França, que foi, por exemplo, o debate de ontem na Rede Globo. Sim. Onde, a meu juízo, o Márcio França se mostrou muito mais irritadiço, muito mais agressivo, digamos, em relação ao Dória do que vice-versa. E a atitude do candidato Dória ontem foi interessante, porque logo de começo, e você deve se lembrar disso, ele falou, olha, é interessante que nós façamos o nosso debate aqui hoje apenas com o que nós vamos fazer, os nossos planos, etc., sem agressões. Então ele já colocou a bola no campo nesses termos. Enquanto isso, o França me pareceu muito mais irritado. E a notícia muito ruim para o França, foi essa mais recente ainda,
essa que dá conta de que um familiar seu está envolvido numa transação, etc. O que, convenhamos, pega muito mal para quem é candidato, especialmente nesse momento que é a reta final da campanha. Né? Então, tudo indica, pelo menos até agora que a gente está vendo, que João Dória será o governador de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Ramon Barazal foi o nosso convidado especial de hoje, volta na segunda-feira para comentar os resultados tanto para presidente como para governador e, obviamente, com uma análise mais aprofundada sobre, então, os futuros governantes de São Paulo e do Brasil. Perfeitamente. Obrigado, Barazal. Bom final de semana, boa eleição. Segunda-feira, encontro marcado. Obrigado a você e seja feliz. Obrigado, Barazal. Márcio França e João Dória não são rivais apenas em debates ou na eleição, mas também no Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal suspendeu a veiculação da propaganda eleitoral onde Márcio França atacava João Dória, seu concorrente no segundo turno das eleições para governador do estado de São Paulo. Confira. Em decisão de caráter liminar, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu a veiculação da propaganda eleitoral do candidato ao governo do estado Márcio França, do PSB. Em inserções televisivas, a campanha de França sugeria que o concorrente João Dória, do PSDB, teria financiado um avião particular com dinheiro do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A decisão do juiz auxiliar da propaganda no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo foi tornada pública na última quarta-feira. Devido à proximidade do segundo turno das eleições, o magistrado optou por levá-la à análise do plenário da Corte na última quinta, quando de forma unânime foi mantida a liminar. Desse modo, determinou-se a imediata suspensão da veiculação da propaganda, facultada a substituição por outro conteúdo, sob pena de multa de R$10 mil por ato de descumprimento. No mesmo processo, a campanha de Dória solicitava também direito de resposta, o qual ainda será analisado pelo juiz Maurício Fiorito, em decisão monocrática. Com a decisão do juiz, a propaganda elaborada pela chapa do candidato Márcio França terá que ser retirada hoje do ar. O governo do estado de São Paulo contratou por R$830 milhões uma organização social de saúde ligada ao irmão do candidato a governador Márcio França. Confira na reportagem a seguir. O então vice-governador de São Paulo, Márcio França, contratou o Instituto Sócrates Guaianais, uma entidade sem fins lucrativos para administrar os hospitais regionais de Itanhaém e Registro. O contrato do Hospital de Itanhaém, de mais de 290 milhões, foi assinado em junho do ano passado, tendo um período de 5 anos. Em agosto, Cláudio Luiz França Gomes, irmão do candidato à reeleição do governo de São Paulo, Márcio França, foi anunciado como assessor técnico do hospital. Já o contrato do Hospital de Registro foi de quase R$540 milhões, assinado no dia 4 de abril e com validade de 5 anos. As duas contratações foram realizadas sem licitação. As organizações interessadas em fazer a gestão dos hospitais foram convidadas por meio de um processo chamado convocação pública. Quando Márcio França tomou posse do governo de São Paulo, o Instituto Sócrates Guaianais rescindiu o contrato de Cláudio França para evitar eventual conflito de interesse. Cláudio ainda tem atuação junto ao Poder Público em São Vicente, já que logo após a rescisão de contrato, sua empresa, a Tema Consultoria e Assessoria em Saúde, foi contratada por quase R$2 milhões por uma autarquia ligada à prefeitura da cidade, administrada por Pedro Gouveia, cunhado de Márcio França, governador de São Paulo. A empresa foi contratada pela Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais, que tem como presidente do Conselho Administrativo Cláudio Figo dos Santos, chefe de gabinete do governador Márcio França. E é importante lembrar que desde janeiro deste ano, Cláudio França, irmão de Márcio França, está com seus bens bloqueados por conta de uma decisão judicial. Cláudio responde por uma ação de improbidade administrativa relativa ao período em que foi secretário da Fazenda na cidade de São Vicente. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br. Na volta, você confere tudo sobre o evento feito pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo, o resultado da última enquete e o novo questionamento do Opina Mais e muito mais para você. Voltamos já já.
Ter uma festa de 15 anos é o sonho de quase todas as adolescentes. Muitas delas, entretanto, não concretizam por questões financeiras. Mas o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo tornou este sonho possível. Confira na reportagem a seguir. Com o objetivo de fazer a diferença na vida de meninas abrigadas e entidades sociais, um grupo de 20 empresários, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, promove, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Sonho de 15 anos. A festa de debutante ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 25, no Buffet Blessed, no bairro Nova Petrópolis. 3 meninas abrigadas e entidades sociais cadastradas pelo Fundo Social de Solidariedade foram beneficiadas. O evento contou com a presença do prefeito Orlando Morando, da primeira-dama e ex-presidente do fundo, Carla Morando, da atual presidente da instituição, Grace Piccolo Morcelli, do diretor-presidente da Fundação Criança, Samuel Gomes Pinto, representantes das entidades sociais, convidados e patrocinadores. É uma festa que qualquer moça ficaria muito feliz em ter. E a gente tem muita alegria em poder oferecer para essas moças que chegaram aos 15 anos, são moradoras dessas entidades e da própria Fundação Criança, e que eu tenho certeza que realizaram uma grande noite, uma grande festa, um grande dia. O projeto Sonho de 15 anos é a ação coletiva de empresários que contou com o apoio do Fundo Social de Solidariedade. A primeira edição ocorreu em 2017, quando o fundo foi convidado a integrar o projeto e a fazer a interlocução com as entidades sociais. Neste ano, a ação conta com o apoio de 19 empresas. As debutantes escolheram o vestido, a decoração do buffet, o cardápio, o repertório musical, a maquiagem e a sessão de fotos. Ainda chegaram no evento em limusine. Cada um pôde levar até 20 convidados para a festa. Nós reunimos 19 empresas, mais o apoio do Fundo Social, né, daqui de São Bernardo do Campo, que eles que selecionam as meninas, né? As 19 empresas, elas dão o serviço ou a mão de obra. Aí cada um entra com o que pode, tudo doação, sem nenhuma verba. A gente está aqui para fazer caridade mesmo, para ajudar. Aumentar o evento, a gente pensa assim, sempre atender mais e mais meninas, né? Aumentar o número de meninas, ir para outras instituições, talvez, que atendam outros tipos de acolhimentos. É dessa forma que a gente pretende, sempre ajudando. Em São Bernardo, o projeto Sonho de 15 anos contribui com a transformação social. A ação foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a iniciativa privada para contemplar debutantes de entidades sociais. E chegou o momento de dar o resultado da nossa enquete do Opina Mais. Na última semana, nós mostramos a atitude da deputada estadual Carla Morando, eleita recentemente, onde ela abre mão do carro oficial e também da gasolina fornecidos. A proposta, aliás, é trabalhar como cidadão comum e sem privilégios e também conscientizar outros políticos a fazerem o mesmo. Por conta disso, a enquete lançada foi a seguinte: você acha que os outros deputados devem seguir o exemplo de Carla Morando e devolver o carro oficial também? Vamos conferir o resultado aqui na tela do Opina Mais sobre isso. Estava lá, você acha que os outros deputados devem seguir o exemplo de Carla Morando e devolver o carro oficial também? Vejam vocês, 98%, a esmagadora maioria, sim, e 2% achou que não. Então, realmente, a atitude da nossa louvável deputada foi aceita por 98% de todos que participaram. Agora, algumas pessoas que participaram deixaram seus comentários lá. E a nossa produção, então, escolheu um comentário que nós vamos colocar aqui para falar sobre isso. Olha o que ela colocou, a Viviane Bonilha Carrato. Parabéns, deputada. Tomara que seu exemplo seja seguido pelos demais. Muito vai ser economizado com relação à manutenção dos carros. Viviane Bonilha Carrato. Ela votou e deixou o comentário. Olha que legal. Bom, para a próxima semana, a enquete é a seguinte: você concorda com o feriado da consciência negra? Sim ou não? Isso tudo porque agora, em novembro, nós temos vários feriados, dentre eles esse do dia 20, que é opcional, e algumas cidades aqui do ABC não fizeram a opção
deste feriado. Portanto, fica aí, alguns lugares sim, outros não, e nós queremos saber a sua opinião. Para participar, preste atenção. A enquete está disponível em nossa página do Facebook TV Mais ABC. Para votar é muito simples. A enquete está fixada no alto da página, então é só clicar nas opções sim ou não. E não deixe de justificar o seu voto com o comentário. Nas próximas edições, nós vamos mostrar algumas respostas dos amigos internautas. Então, não perca tempo e participe. Agora, se você quer ficar por dentro de todas as notícias daqui do ABC, temos um resumo especial para você com o quadro 7 Cidades com a Gabi Tricânico. E claro, nós recebemos aqui nos estúdios a jornalista Gabi Tricânico para nos deixar muito bem informados sobre a política regional. Boa noite, Gabi, prazer em tê-la aqui novamente. Boa noite, Gil, e boa noite a todos vocês. Vamos ao resumo da semana, bem rapidinho, os principais fatos que aconteceram. Então, o que ficou marcado nesta semana pré-eleição? A manifestação, o protesto dos estudantes em São Caetano do Sul, na Câmara Municipal. Eles se reuniram porque o prefeito José Eudíquio Júnior havia anunciado que seria o fim do ensino médio na cidade. Então, o que aconteceu? Os alunos se mobilizaram junto com os professores, diretores e os pais, ocuparam a Câmara Municipal e desmontaram, então, esse processo que eles haviam implementado na Prefeitura de São Caetano, dando fim ao ensino médio. Ou seja, eles se mobilizaram e não tem mais o fim do ensino médio. O que também ficou marcado foi o protocolo do IPTU do prefeito Paulo Serra na Câmara Municipal na última terça-feira. Quem não se lembra que há cerca de um ano atrás eles haviam protocolado o IPTU com a revisão da planta genérica do município, havia dado uma sequência de confusões devido aos aumentos abusivos. Agora, neste ano, para o exercício do ano que vem, protocolar um novo projeto para ser apreciado pelos vereadores, que só vai ter o aumento da inflação, ou seja, 0 de aumento para o consumidor. E por último, em todas as outras câmaras, as 5 câmaras, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e também Santo André e São Bernardo do Campo, o que se fala é na eleição da mesa diretora, que ficou marcada para a última sessão do ano. Então, nós já temos alguns nomes disputando, alguns grupos, blocos de vereadores já se organizando e os bastidores estão fervendo. Tanto que na última terça-feira teve bagunça com os vereadores, teve confusão, bate-boca entre 2 vereadores na Câmara de Mauá, que é lamentável, e também vereadores na Câmara de Santo André atacando o governo. Que coisa, hein? Então é isso. Segunda-feira que vem você volta com muito mais informações com o seu quadro. Bom domingo, vote bem, com consciência e até a semana que vem. Até semana que vem, votem com consciência e daqui a pouquinho, 10h30 da noite, tem mais a Guardiã da Notícia. Tchau, Gabi. Obrigado, tchau, tchau. Viu? Nós vamos agora para mais um rápido intervalo. Passe em nosso Facebook, TV Mais ABC. Na volta você confere tudo sobre a rodada do final de semana do Brasileirão e também como se inscrever na meia maratona de Santo André. Então não saia daí. E agora vamos falar sobre futebol. A bola vai rolar mais uma vez pelos gramados brasileiros. Chegou a hora dos esportes na edição de hoje do J Mais ABC. Vem comigo até aqui. Caminhando para as rodadas finais do Brasileirão 2018, as equipes paulistas entram em campo mais uma vez nesse final de semana. E hoje já tem jogo. Vamos conferir então aqui como será a 31ª rodada do Brasileirão. Sexta-feira hoje, já, às 7h30 da noite, Vitória recebe o São Paulo, que há 6 partidas não conhece o que é uma vitória. O Santos recebe amanhã o Fluminense às 4h30 da tarde, aliás, lá na Vila Belmiro. Flamengo e Palmeiras fazem o jogo mais importante da rodada, que pode definir aí a liderança. Sábado, 19 horas, no Maracanã. O Palmeiras, que teve o técnico Filipão,
absolvido de uma acusação aí de instigar violência naquele jogo contra o Cruzeiro, mas ele foi absolvido. O Palmeiras só vai ter que pagar uma multa sobre uma briga entre o segurança dele e o segurança do Cruzeiro e também já está liberado. Então, um problema a menos para o Palmeiras. E o Corinthians recebe amanhã, às 7 da noite, na Arena Corinthians, o Bahia, o Coringão que vem aí 5 jogos sem saber o que é vitória, tentando fugir de vez da zona de rebaixamento. Tá aí, então, os jogos. Lembrando que nós não vamos ter o jogo no domingo por conta das eleições do segundo turno. E se você quer saber mais sobre essa rodada e a situação de cada time e também sobre hoje a divulgação da convocação da seleção brasileira e outros assuntos, ó, uma dica para você. Logo mais, às 8 horas da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. No Esporte Mais, você sempre tem uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre a rodada do Brasileirão e também sobre essas notícias dos times aqui da região do ABC. Então, está feito o convite. Não percam, hein? Logo mais, às 8 da noite, o Esporte Mais, programa líder de audiência na jornada esportiva diária do ABC. Agora nós vamos falar diretamente com os amantes de esportes. Prepare seu tênis e sua roupa de corrida. Isso mesmo, a 17ª edição da Meia Maratona de Santo André está agendada para 2 de dezembro de 2018. Resta pouco mais de um mês, então se prepare. Além da prova principal, os atletas contam com percursos de 5 e 10 quilômetros. Crianças correm de 50 a 400 metros. Distância depende da faixa etária. As baterias infantis começam às 10 da manhã, em área delimitada, entre o portão de entrada do estacionamento da Prefeitura e a rampa de acesso aos prédios do Legislativo e do Fórum. Podem ficar tranquilos, viu, que a camiseta, aquele número no peito e o chip de cronometragem e também a medalha pós-prova compõem o kit de participação. A largada e a chegada serão no Paço Municipal e todo o circuito está dividido nas principais vias da cidade. Então, para você corredor, não perca a oportunidade. Participe! As inscrições para adultos custam apenas R$ 70,00 no primeiro lote, R$ 80,00 no segundo e R$ 90,00 no terceiro. As infantis saem por apenas R$ 35,00 e os idosos, esses que têm mais de 60 anos ou mais, tem 50% de desconto. Olha que legal. As inscrições podem ser feitas pelo site, que é o seguinte, aquelas inscrições, é inscrições.com.br, não tem C cedilha e nem tio, tá certo? Então, inscrições.com.br. Vamos correr por Santo André, tá aí a dica. J Mais desta sexta-feira, 26 de outubro de 2018. Dia do Trabalhador da Construção Civil, fica por aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite, bom descanso a todos. E também um ótimo final de semana. E vamos votar com muita responsabilidade, hein? Nosso futuro político, social e econômico será decidido ao apertar de um botão. Então vamos fazer a nossa parte, trabalhando sempre na construção de um Brasil melhor, com honestidade e muita responsabilidade. Então pense bem antes de confirmar o seu voto. Nossa próxima edição do J Mais ABC, segunda-feira, 7 da noite, em ponto. Eu estarei aqui novamente ao vivo esperando por vocês. Continue com a nossa programação. Na sequência, você acompanha o Esporte Mais e às 10:30 da noite tem a Guardiã da Notícia com a Gabi Tricânico. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.